da interatividade. Então a questão era: qual o principal conceito utilizado por Celso Furtado para explicar o processo de acumulação tanto nos países centrais como periféricos? Então a resposta é a alternativa E, a apropriação do excedente social, que vai ser um parâmetro que ele vai utilizar para explicar esse processo de acumulação que se dá em uma economia. Então vamos continuando a apresentação do texto. Ele vai começar agora a explicar o que? O sistema centro-periferia. Então o sistema centro-periferia vai ser um parâmetro importante nessa explicação da teoria do subdesenvolvimento do Furtado, e que necessariamente ele vai qualificar esse processo de acumulação que vai se dar pela apropriação do excedente social, tanto nas economias centrais como nas economias periféricas, que é o alvo da análise dele, ou seja, as economias latino-americanas. Então ele vai mostrar que a expansão econômica do centro para a periferia foi em etapas. O que ele quer dizer com isso? Então, como o desenvolvimento econômico foi mais pujante no centro, ele irradiou as mudanças econômicas para quê? Para as outras regiões, que a gente vai chamar de regiões periféricas. Então, qual que é principalmente essa caracterização do processo histórico da economia capitalista? Então, você tem, primeiro, a ampliação e complexificação do núcleo central. O que isso quer dizer? É o próprio processo de industrialização das economias centrais, primeiro na Inglaterra, depois ele vai se espraiar para as outras economias europeias e depois para os Estados Unidos. Então você tem uma ampliação e complexificação desse processo econômico dado pela industrialização. Segundo, a ocupação dos territórios. Então você também tem esse processo de ocupação, que é o quê? Primeiro você tem esse desenvolvimento da indústria na Europa, e a Europa, por algumas razões econômicas, vai fazer o quê? Vai fazer a ocupação de territórios. Essa ocupação de territórios ela vai se dar tanto para conseguir recursos naturais ou matérias-primas para ser utilizadas nesse processo de industrialização, como também a abertura de novos mercados, que aí necessariamente vai redundar nesse terceiro ponto que é importante nessa expansão econômica do centro para a periferia, que é a ampliação dos circuitos comerciais. Então, no primeiro momento, as economias centrais vão se expandir para a periferia atrás de matérias-primas e novos mercados consumidores, e essa construção dessa relação vai redundar nessa ampliação dos circuitos comerciais, que de outra forma a gente poderia chamar que se gesta o que a gente chama de divisão internacional do trabalho, que aí vai congregar o quê? Vai congregar que os países centrais vão fazer a produção industrial ou a manufatura, e a periferia vai ficar como o papel de fornecedor de matérias-primas e ao mesmo tempo o mercado consumidor desses produtos industrializados que estão sendo colocados. E a partir disso você tem essa relação comercial desses países que vendem as matérias-primas com os países centrais que vão vender os produtos industrializados. E isso vai caracterizar dentro do sistema capitalista uma estrutura em polaridades, que o Celso Furtado vai colocar como a relação centro e periferia. Então as economias centrais e as economias periféricas, as economias centrais como as economias desenvolvidas e as economias periféricas como as economias subdesenvolvidas. A ideia de desenvolvimento e subdesenvolvimento, então mostrar que desenvolvimento e subdesenvolvimento não são etapas diferentes, mas sim são características diferentes. E a ideia de dominação e dependência. Então você vai ter uma parte dominante e outra parte dependente. No caso dele aqui, a gente vai falar o quê? Das estruturas econômicas, ou da montagem da estrutura econômica. Então você vai ter economias que vão dominar o processo econômico, principalmente o progresso técnico e a industrialização. E você vai ter países dependentes, que vão necessariamente prescindir ou necessariamente vai pegar elementos dessas economias mais desenvolvidas e transplantar para dentro da sua dinâmica econômica, sendo dependente
de certas formas, seja pelo padrão tecnológico, seja pelas formas de comércio internacional e assim por diante. Quais que são as implicações dessa relação? Então, como disse anteriormente, a periferia ela vai ter um significado nessa divisão internacional do trabalho que vai ser colocada. Então, de um lado, vai ser o que eu já tinha dito de fonte de recursos naturais e, ao mesmo tempo, vai ser um local de reserva de mão de obra barata. Então, como você vai ter uma dinâmica das relações de produção calcada nesses dois pontos, você tem o quê? Você tem um aspecto que vai começar a estruturar essa condição subdesenvolvida que a economia brasileira ou a economia latino-americana vai se colocar. Então, ele vai mostrar que dessa relação de assimetria entre esses dois padrões econômicos, você tem uma acumulação de recursos que vai ser mais rápida nos países centrais. Então, a própria dinâmica produtiva e comercial vai levar essa acumulação de recursos mais rápidos no centro. Vai ter uma diversificação dos produtos disponíveis nos países centrais. Então, essa própria acumulação de recursos nos países da dinâmica industrial vai fazer com que cada vez mais essa disponibilidade, diversificação de produtos seja maior. Introdução de novas linhas de produção no setor agrícola na periferia. Então, essa própria relação entre o centro e a periferia de especialização vai fazer com que a periferia, fazendo a produção primária exportadora, comece também a colocar novas linhas de produção dentro dessa dinâmica do setor agrícola. Então, isso também vai mudando como a dinâmica dos fatores produtivos vão ser utilizados nessa localidade. E o centro, como no intercâmbio com a periferia, vai elevar os seus ganhos de produtividade. Então, você vai ter uma relação comercial que o centro vai pegar as matérias-primas e utilizar essa dinâmica de mão de obra barata para levar essa produção e fazer a dinâmica industrial e aumentar a produtividade dela. Então, esse aumento de produtividade vai ajudar também na própria aumento da renda e aumento do consumo dessas economias. E o núcleo industrial, o núcleo do central vai ser o que? Também vai ser o vetor dos que a gente poderia chamar de fatores culturais. Então, esses fatores culturais também vão balizar essa relação entre o centro e a periferia e o que vai redundar no plano econômico nessa transplantação dos padrões de consumo do centro para a periferia. Então, você tem que... A cultura central vai invadindo ou vai moldando as formas de sociabilidade da periferia que está sendo afetada por essa dominação cultural. Então, a partir disso, ele vai mostrar que, caracterizando a apropriação das economias periféricas, ele vai tentar mostrar que essa apropriação do excedente social vai se dar numa dinâmica diferente do que se dá nas economias centrais. Então, ele vai colocar 4 situações para a apropriação do excedente na periferia. Então, ela vai se dar ou pela apropriação do excedente exclusivamente em benefício do centro. Então, é pensar que você tem a construção de um excedente que vai ser a acumulação de recursos. Esses recursos vão ser catalisados ou vão ser apropriados pelas economias centrais. Uma outra forma de apropriação de dinâmica é a apropriação de parte do excedente por a classe dominante nessas economias periféricas. Uma outra forma é a apropriação de parte do excedente pelos grupos locais, ampliando a sua esfera de ação. Então, ao mesmo tempo, você tem estratificações sociais e formas ou estratificações de poder nessa sociedade. E a forma desse processo, ou a quarta forma, seria a apropriação de parte do excedente pelo Estado. Então, quanto mais vai se complexificando essa economia, mais o Estado vai se apropriando dessa parte do excedente, pensando que o Estado, nas economias, necessariamente estão gestadas por essa estrutura de poder ou de classes que você tem dentro da economia em questão. Então,
Então ele vai mostrar dentro do seu texto que as principais formas são o que ele vai caracterizar que a gente vai chamar de apropriação do excedente por parte da classe dominante da periferia e também parte da apropriação por esses grupos locais. Então essas formas de apropriação vão ser as formas que vão ser dominantes nas economias periféricas. Então ele vai mostrar que essa forma de apropriação vai moldar as estruturas econômicas dos países. Então a forma da dinâmica da apropriação do excedente mostra qual que é a condição que essa economia pode ter. Então ele vai fazer essa diferenciação em como essa dinâmica é dada nos países centrais, nas economias centrais, e como que elas são dadas nos países periféricos. Então ele vai falar que nas economias centrais, essa forma de apropriação do excedente vai levar o quê? Vai levar a transformações tanto nas estruturas econômicas como nas estruturas sociais. Então essa acumulação ou essa apropriação do excedente social vai moldar como a estrutura econômica vai estar aliada ao social. Então é como se a dinâmica ela se desse integrada de forma homogênea. Ao mesmo tempo, esse processo de acumulação também vai prosperar o quê? Para um aumento da remuneração do trabalho. Então você tem um excedente que vai ser canalizado para o desenvolvimento das forças produtivas, das estruturas econômicas, e vai rebater socialmente o quê? Aumentando a remuneração, dada que você tem uma elevação da produtividade nessas economias. Então, se você tem aumento da produtividade, você tem fatores que podem levar a um aumento da remuneração dessas populações que estão trabalhando dentro dessas economias em questão. E, ao mesmo tempo, vai orientar o progresso técnico. Então, parte desses recursos vão ser sempre utilizados para quê? Para se fazer o desenvolvimento tecnológico, e isso vai levar ao progresso técnico e vai rebater produtivamente no aumento da produtividade. E nas economias periféricas, essa dinâmica vai ser diferente. Qual que vai ser, então? Ela também vai ser utilizada para modificações no sistema produtivo, mas um sistema produtivo voltado para o exterior, voltado para fazer a produção de produtos ou bens que vão ser utilizados para exportação. Outro ponto é os impactos na estrutura social, ela é reduzida ou nulo, então a acumulação de recursos não vai ter uma penetração muito grande nas mudanças sociais, ou não vão mudar a lógica social dessa sociedade. Também não vai ser utilizado para um desenvolvimento rápido das forças produtivas, então o desenvolvimento vai ser lento. E também vai ser utilizado esse excedente social para um dinamismo da demanda. Então, ele vai necessariamente desenvolver o consumo e não necessariamente vai desenvolver a produção. Então, isso vai levar a um caso de atraso da acumulação da produção ou ao atraso da acumulação reprodutiva dessa economia. Então, colocado esses pontos, o próprio processo de industrialização na periferia vai se dar diferente da industrialização do centro. Então, se no centro você tem aumento da produtividade e também aumento dos rendimentos, então as pessoas vão trabalhar e conseguir comprar ou aumentar o padrão de consumo nessas economias, nas economias periféricas você tem o quê? Você tem um distanciamento entre a produção e o consumo. Então, você vai ter uma industrialização que vai se dar nas economias periféricas, principalmente pelas mudanças econômicas, puxada pela modernização do consumo. Então, o que eu disse anteriormente é você transplantar a cultura ou o padrão de consumo das economias centrais. Ao mesmo tempo, você vai ter forças internas e externas que vão moldar esse perfil dessa demanda final, que ele vai colocar o quê? Que a própria concentração do excedente social vai propiciar parte da população a entrar nessa esfera de consumo. Vai também mostrar que vai ter uma intensa e caótica urbanização, então o processo de industrialização vai ser localizado em poucos locais.
E também com isso você vai ter o quê? Vai ter uma mudança ou vai ter um crescimento das mazelas do próprio subdesenvolvimento, que é o crescimento do marginalismo social e das condições de subemprego, principalmente ligadas a esses setores mais tradicionais da economia, principalmente o setor agrícola. Formas de superar o subdesenvolvimento. Então, no final do texto, encaminhando o texto, ele vai mostrar as formas de superar. Então, é o que? É sair dessa dinâmica das vantagens comparativas no comércio internacional, a introdução do planejamento e orientação da ação do Estado, catalisando o quê? Para uma outra forma de repartição do excedente social, priorizando o desenvolvimento das forças produtivas, renovação das bases sociais do Estado, então você diminui essas esferas de poder segmentado dentro da população, e também mudanças de distribuição de renda, e a industrialização para diversificar as exportações e alavancar o mercado interno. Então ele vai mostrar que usando essas prerrogativas, são formas de você melhorar ou de superar esse processo de subdesenvolvimento atrelado a esse processo de industrialização como ele se dá nas economias periféricas. Então, partindo disso, a gente vai para a interatividade. Então, a interatividade vai colocar tal questão: qual das alternativas a seguir não apresenta uma característica da relação centro-periferia na teoria de Celso Furtado? Alternativa A, extração de excedentes da periferia em direção ao centro. Alternativa B, os ganhos de produtividade são maiores nas economias centrais em comparação com a periferia. Alternativa C, a periferia controla o progresso técnico. Alternativa D, o centro tem vantagens nas trocas comerciais com a periferia. E alternativa E, a periferia como local de mão de obra barata e reservas de matérias-primas. Vamos diretamente para a resposta. Então, qual das alternativas a seguir não apresenta as características dessa relação centro-periferia do Celso Furtado? A resposta é a alternativa C. A periferia controla o progresso técnico. Então, no caso da teoria do Celso Furtado, esse controle do progresso técnico é feito pelas economias centrais. Então, partindo disso, chegamos a essa primeira